você presente aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, é você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. A celebração litúrgica da sexta-feira começa com um rito de entrada, diferente de outros dias. Os ministros entram em silêncio, sem canto, vestidos de cor vermelha. O altar é totalmente despojado, sem cruz, castiçais ou toalha, símbolo da entrega total do Cristo por nós. Nessa tarde de Sexta-feira Santa, apresenta-se o drama imenso da morte de Cristo no Calvário. A cruz, erguida sobre o mundo, segue de pé como sinal de salvação e de esperança. O silêncio da celebração nos convida a entrarmos com maior profundidade no mistério da crucifixão e morte de nosso Senhor. De pé, associemo-nos a este silêncio, para melhor podermos interiorizar esta celebração, a fim de a vivermos com maior intensidade. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim
como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha a aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele todo o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Eu entrego
vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel, ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo, a zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto e tornei-me como um vaso espedaçado, ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que sois vós, sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor, ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiai. Em tuas mãos eu entrego meu espírito, ó Pai. Em tuas mãos eu entrego meu espírito. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia
e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas, os sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora,
perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou assim, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados, o sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou porque outros disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes: Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós.
para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre
e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixa de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O silêncio que começou ontem à noite, na celebração da instituição da Eucaristia e do sacerdócio, continua até agora. Mas não é um silêncio porque não se tem o que falar. É um silêncio que dá espaço para tudo aquilo que precisa ser dito. Nos incomoda o silêncio. Nos incomoda começar as funções sem um canto. Nos incomoda o silêncio, porque nós estamos desacostumados de fechar a boca para abrir os ouvidos. Nos incomoda porque nós nos acostumamos com falsos salvadores que fundam seitas, sindicatos, grupinhos, agremiações, pessoas que fazem muito barulho para provar que são os salvadores. Mas o nosso Salvador, o único mediador entre o Pai e o povo, provou
que é Salvador quando fez silêncio na cruz. Quando na primeira leitura de hoje se fala desse servo sofredor e se usa palavras tão comuns para nós no dia de hoje, se começa falando desse servo sofredor como um homem de fama e de sucesso. Ele será elevado a um mais alto grau. Que contradição! A fama e o sucesso de Jesus chegou ao mais alto grau, e o trono que ele ocupou foi uma cruz. Silêncio. Aqueles que prometeram que nunca iam embora, que dariam a vida por ele, aqueles que eram do oba-oba, da grande multidão, na hora da cruz, desapareceram. O silêncio incomoda, porque no silêncio nós vamos reconhecer de fato quem fica conosco no tempo da dor. E se você olhar para o lado no tempo da sua dor e não encontrar 5.000 amigos como você tem no Facebook, se no momento da sua dor você olhar para o lado e não tiver do seu lado, como aquela música antiga que falava, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, é na hora da dor, é na hora do sofrimento, que nós vamos reconhecer quem fica conosco. Eu não estou falando mal das pessoas que te deixaram, mas eu estou falando assim para dizer que na hora da sua dor, da sua cruz, tem alguém que não vai te deixar, porque fez a experiência de ser deixado. Tem alguém que não vai virar a cara para você, porque fez a experiência de ver as pessoas virando a cara para ele. No final dessa primeira leitura, diz que ele não tinha aspecto nem beleza que atraísse. Hoje nós vivemos a ditadura da beleza, se procura beleza em tudo. Quem fica velho, aplica botox para ficar com a cara esticada. Fica ridículo, mas faz isso. Quem nasceu com cabelo enrolado, estica, porque acha que o cabelo que não recebeu é melhor. Quem tem o cabelo esticado, enrola. Tudo buscando beleza. E o nosso Salvador morreu feio. As pessoas nem queriam olhar. Tamanha era a deformação. Mas hoje, nesse momento, eu quero falar para você de algo que aconteceu ali e não fez barulho. Que é aquilo que dá sentido à ceia que foi celebrada ontem. Que é aquilo que abre as portas para a Páscoa que vai ser celebrada no domingo. Enquanto todos gritavam, crucificam. Enquanto todos cuspiam e batiam, jorrava de Jesus um sangue que não faz barulho. Eu não sei quando você era criança, e tem gente que ficou grande e ainda continua como criança, quando vai fazer exame de sangue faz um barulho danado, né? As vistas ficam escuras, dá tremedeira, dá tudo. Estou falando com conhecimento de causa. O sangue de Jesus jorrou daquela cruz sem fazer barulho. O sangue de Jesus redentor brotou daquela cruz sem fazer escândalo, para nos escandalizar de amor. E os escandalosos que estavam diante da cruz não conseguiam reconhecer o barulho silencioso daquele sangue. Maria estava lá aos pés da cruz. Poderia ter feito um escândalo, poderia ter juntado todas as mães, feito abaixo-assinado, movimentado um grupinho no WhatsApp para a defesa do filho que injustamente estava sendo crucificado. Mas não dava tempo para isso, porque Maria estava escutando, vendo a redenção que acontecia. Maria não tinha tempo de sair pedindo para os outros tirarem o filho dela da cruz, porque Maria estava ali consciente de que aquele sangue, de que aquele momento era o ápice do projeto do Pai para o filho que ela recebeu.
Quem primeiro teve Jesus vivo foi Maria. E o que é mais bonito, porque essa mulher não fugiu, porque essa mulher não foi buscar ajuda de outras pessoas, quando aquele mesmo corpo que foi gerado dentro dela, vivo, agora é morto, e ele desce da cruz. O primeiro lugar que ele fica não é numa pedra gelada. O primeiro lugar que ele encontra é o corpo de uma mãe, que não deixou de ser mãe, que não usou a revolta, que não gritou, mas que se acostumou a ouvir o som que vinha da vida de Jesus. Durante 30 anos eles conviveram ali, naquela casa. Maria estava treinada. O discípulo mais novo estava treinado, estava ali. E nós? Quanto tempo vamos demorar para começar o nosso treinamento? Hoje não é dia de ter dó de Jesus. Hoje não é dia de olhar para a cruz e sentir dó dele. Dó eu tenho que sentir de mim e de você se nós não entendermos o que tem por trás dessa cruz. Se nós hoje não desvelarmos para enxergar o que tem por trás dessa cruz. Por trás dessa cruz tem amor. Por trás dessa cruz, por trás da estupidez, das feridas, da injustiça, existe amor. O Evangelho diz que Jesus, consciente de que tinha chegado a sua hora. Então, meu irmão, minha irmã, não fica com dó de Jesus achando que ele foi enganado e levado para uma armadilha. Ele tinha consciência. Agora não é hora de ter dó de Jesus. Imagina se você tivesse preparado o seu filho para estudar, se você tivesse colocado ele no melhor cursinho, e ele foi fazer prova do vestibular, e ele passou, e naquele momento que ele passa, que ele atinge o ápice do projeto dele, você vai ficar com dó do seu filho, que realizou o projeto que ele tinha feito para ele mesmo? Hoje não é dia de ter dó de Jesus, porque Jesus está no ápice da missão que o Pai confiou para ele. Mas sabe por que muitas vezes a gente para sentindo dó de Jesus, a gente para nos sofrimentos de Jesus? Porque a gente não tem coragem de ficar em silêncio, para deixar que o sangue redentor chegue até mim e você. Aquele sangue que desceu daquela cruz, se transformou num rio, que vai nos alcançando. Não caiu só ali no pé daquela cruz, mas do pé daquela cruz se espalhou. E hoje esse sangue chama a Eucaristia. E hoje esse sangue chama a igreja. E hoje esse sangue chama sacramento do batismo. Junto com o sangue, aquela água que jorrou do lado de Jesus. Dali vem o sacramento do batismo. Irmãos, daqui a pouco nós vamos entrar com um madeiro da cruz, velada. E aqui nesse altar nós vamos desvelar a cruz. E o que nós vamos encontrar nessa cruz? Será que vai ter uma surpresa? Não, vai ter Jesus crucificado. E pode ser que muitos falem assim: entrou com tudo coberto, eu pensei que ia ter uma novidade. E eu já sei, ele está morto na cruz. Desvelar essa cruz hoje quer revelar para você o amor que fez Jesus ir para a cruz. Foi por causa do nosso pecado? Foi. Foi por causa das nossas faltas e transgressões? Foi. Mas antes foi por amor. Só que hoje em dia para nós, amor não rima com dor. Amor rima com prazer, com alegria, com coisa fácil, rápida, que não custa sacrifício, que vem fácil e vai fácil também. O Catecismo da Igreja Católica deixa claro que o sangue que brotou da cruz de Cristo é o único sangue redentor. Outros também morreram crucificados. Outros também foram martirizados.
mas só o sangue de Jesus foi sangue redentor. Quando a segunda leitura de hoje termina dizendo: aproximemo-nos do trono da graça, para que no momento oportuno Ele nos escute. Irmãos, o convite hoje é que você se aproxime da cruz. Que você se aproxime da cruz para sentir o amor que brota dali. Um amor que brota de quem escolheu entregar a vida e não trocar, e não comprar, mas dar. Mas nós não estamos mais entendendo um amor que se dá, a gente está entendendo um amor que se compra, que se troca. E Ele já te conhecia e já me conhecia. Ele já sabia do que nós éramos capazes, mas mesmo assim, Ele não ofereceu resistência. E quando Ele sobe naquela cruz, Ele sobe por amor. Feche os seus olhos. Senhor, eu estou te pedindo a graça de sermos alcançados pelo sangue redentor que brotou daquela cruz. Aquelas primeiras gotas de sangue que foram derramadas no Monte das Oliveiras, no momento da sua agonia. E tantos de nós hoje vivemos em agonia, Senhor. Que o teu sangue redentor se misture com as nossas agonias. As agonias de ver uma família sendo desfeita, as agonias de ver um filho que precisa de um tratamento, as agonias de perceber uma família desestruturada, as agonias de não ter um emprego. Vem, Senhor, e nos alcança com o teu sangue, esse sangue redentor. Vem, Senhor, e alcança esse homem e essa mulher, injustiçados, condenada, mas perseverante. Assim, com seus olhos fechados, em oração, eu te peço essa graça, Senhor. Concede a nós a graça de irmos aos pés da tua cruz agora. Eu te peço, Senhor, concede a nós a graça de estarmos misturados com Maria e com João. E que as gotas do teu sangue redentor nos alcance agora. Se coloque aos pés da cruz. Deixe que Ele te alcance agora. No meio dos seus sofrimentos, das suas dores, das suas humilhações. Você que também ganhou um tapa na cara como Ele. Você que também viu pessoas trocando de lado na rua para não te encontrar, como viraram a cara para Ele. Senhor, nós nos colocamos aos pés da tua cruz. Maria nos ensina a ciência do silêncio e o testemunho de quem persevera. Ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores
e curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura a dor, teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar-me. Irmãos, nós ouvimos ontem aquela leitura que dizia que na libertação daquele povo do Egito, na última das pragas que foram enviadas sobre o povo do Egito, o próprio Deus orientou Moisés e Arão: marque as portas das casas com o sangue de um cordeiro, porque vai ser a passagem do Senhor, e as casas que não estiverem marcadas com o sangue de um cordeiro, aquele animal, naquela casa serão exterminados todos os primogênitos. E a palavra diz que inclusive dos animais. E é assim que acontece a Páscoa. Aquele povo que era escravo marca as portas da casa com o sangue de cordeiro, para que os seus primogênitos pudessem ser preservados. Mas eu estou falando agora de um primogênito que não foi poupado. Eu estou falando agora de um sangue que não é de um cordeiro animal, mas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou falando do primogênito de Deus que não foi poupado por amor. Jesus Cristo. Esse sangue redentor quer se misturar com o meu e com o seu sangue. Essas dores querem se misturar com as suas dores, para que nós tenhamos coragem de testemunhar como Maria. Ainda que eu não possa fazer nada, ainda que eu tenha que aceitar, permanecer de pé, ainda que eu tenha que esperar, permanecer de pé. Queria convidar você para ficar de pé agora. Só tem sentido continuar com essas funções se nós transformarmos essa palavra em oração. Feche os seus olhos agora e lembra das cruzes que você tem enfrentado, das dores que você tem enfrentado, das marcas que você tem trazido. Não menospreze o seu sofrimento agora. Lembre-se dele. Dentro de casa, no trabalho, com amigos, com irmãos, com pessoas e com a ausência de pessoas. E deixa agora a Virgem das Dores te ensinar que nem sempre é com o grito, com a revolta, que se é fiel ao Senhor. Virgem das Dores, silenciosa. Virgem das Dores, Mãe de Deus e nossa Mãe, nos ensina a permanecermos fiéis, mesmo no tempo da cruz, mesmo no tempo da dor. E eu te peço, Senhor, que esse sangue redentor, proclamado nessas leituras, possa nos alcançar agora. Vá dizendo com as suas palavras aonde esse sangue precisa chegar. Talvez é num coração endurecido que precisa perdoar, no coração de alguém que deixou de amar, no coração de alguém que fugiu da cruz, que abandonou, ou que foi abandonado, que foi deixado, que foi negado, que foi traído. Oferta agora as suas dores, oferta agora
as suas feridas, oferta agora os seus traumas. Completa agora os sofrimentos de Cristo, igreja. É assim que São Paulo diz: nós completamos os sofrimentos de Cristo com os nossos sofrimentos. Não porque o sofrimento dele foi incompleto, mas porque ele dividiu conosco nessa parceria. E hoje é a igreja que padece, é um povo que sofre, mas sabendo que atrás da cruz tem amor, que atrás da cruz tem redenção, tem salvação. Recupera, Senhor, nessa tarde a esperança de um povo desesperado, de um povo que se desesperou, de uma mãe, de um pai, de um esposo, de uma esposa, de um homem, de uma mulher desesperados. E alcança-nos, Senhor, alcança-nos, Senhor, alcança-nos, porque agora nós nos colocamos aos pés da Tua cruz. Todo esse santuário agora é o Calvário. Todo esse santuário agora, com as pessoas que estão aqui, que nos acompanham em casa, nós estamos no Calvário. Nós estamos com Ele. Ainda que eu olhe para o lado e veja que tantos já se foram, nós estamos com Ele. E deixa agora esse sangue chegar, e deixa agora uma transfusão ser realizada, uma troca do sangue dele com o seu sangue, do amor dele com o seu amor, da esperança dele com o seu desespero. Vai erguendo seus braços e vai rezando, e vai elevando a sua oração. Nós que esperamos em Ti, Senhor, nós que esperamos no Teu sangue redentor, nós que sofremos as dores da cruz, sem perder a esperança. Nos alcança, Senhor, que o Teu sangue seja aspergido sobre as nossas famílias, sobre as nossas comunidades, sobre os nossos homens e mulheres. Que o Teu santo sangue redentor alcance tantas pessoas doentes nos hospitais. Eu estou Te pedindo, Senhor, alcança aqueles que nós amamos e que estão sofrendo nos hospitais, dentro de casa. Aqueles, Senhor, que perderam a esperança. Nós estamos no Calvário, Senhor. Nós estamos no Calvário. E o Teu sangue que jorra nos alcança agora. Vai dizendo isso: me alcança, Senhor, me alcança com Teu sangue. Eu desejo ser alcançado pelo Teu sangue. Eu preciso, eu necessito ser alcançado pelo Teu sangue redentor. Eu preciso, Senhor, eu preciso. Me alcança, Senhor, com esse sangue redentor, com esse sangue que cura, com esse sangue que lava, que reconcilia, com esse sangue que reconduz, que salva, que cura. Vem, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, aos pés da Tua cruz, porque o Teu sangue tem poder, porque o Teu sangue tem a força de curar. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura. Nós já estamos rezando. Vou te contar uma coisa simples, para você entender o que está acontecendo agora. Vou te contar uma coisa corriqueira, simples, para você entender o que está jorrando daquela cruz.
eu tenho uma sobrinha, que eu chamo ela de ateóloga. Hoje ela tem 7 anos. Quando a Maria Fernanda nasceu, depois que a mãe voltou com ela para casa, minha irmã, o leite materno da minha irmã empedrou no seio. Claro que nós que somos homens nem imaginamos o que é isso, né? Mas as mulheres devem imaginar a dor que é. E logo que ela chegou em casa, a Maria Fernanda começou pequenininha a chorar. E a gente deu banho, a gente trocou a fralda, e a Maria Fernanda continuava chorando. E a gente colocou o termômetro, e a Maria Fernanda continuava chorando, não era febre. Até que uma mãe, a minha irmã, que estava dias como mãe ali, falou: para, ela está chorando porque está com fome, eu vou amamentar. Então minha irmã arruma a Maria Fernanda no colo, e a Maria Fernanda começa a sugar o seio da minha irmã, que estava com aquele leite empedrado. E com muita dificuldade ela vai puxando aquele leite. E quando eu olhei para minha irmã, escorria dela um suor. Escorria do lado. E minha irmã começou a tremer de dor. E eu, no meu desespero, falei: para agora. Essa menina não vai mais mamar, porque ela está te maltratando. O seio da minha irmã rachou. E eu disse: para agora. Para, porque ela não vai mamar. Ela não vai se alimentar porque você está sofrendo. E a mãe da teóloga, a minha irmã, disse assim: se for para matar a fome da minha irmã, da minha filha, eu passo por essa dor. Porque a médica tinha dito que não podia dar remédio para ela, para passar a dor, porque o remédio ia pelo leite. E a criança também ia ser atingida. E aí a minha irmã pediu uma fralda, colocou na boca assim do lado, mordendo, enquanto a Maria Fernanda mamava. E eu fiquei olhando aquilo ali, minha irmã chorando, tremendo, sofrendo. Mas eu guardei aquela palavra: se for para alimentar minha filha, eu passo por essa dor. O que jorra dessa cruz hoje não é leite materno. O que jorra dessa cruz hoje é um sangue redentor. E doeu. Mas se a minha irmã foi capaz de dizer para uma filha: se for para amamentá-la, eu passo por essa dor. Olha o que Jesus passou para alimentar uma multidão. Jesus disse: tudo está consumado. E a partir daquele momento, nós começamos a nos alimentar daquele sangue e daquela água que jorraram daquela cruz. Eu não sei quantas dores você está enfrentando. Eu não sei se você deixou de amamentar a sua vida cristã, de alimentar a sua fé, porque estava doendo, porque os problemas chegaram na sua casa e por causa da dor, você fez como eu fiz com a minha irmã: para tudo. Eu não quero ver você sofrendo, eu não quero ver você chorando. Mas é a minha irmã: se for para alimentar a Maria Fernanda, eu passo por essa dor. Deus é infinitamente mais generoso e não poupou o primogênito dele para te alimentar, para te sustentar. Feche os olhos agora. E eu estendo as minhas mãos, Senhor, pedindo que agora a sombra da tua cruz alcance cada um dos fiéis aqui nesse santuário e que acompanham pelo sistema Canção Nova. Que a sombra da tua cruz alcance homens e mulheres que precisam ser alimentados na fé. Homens e mulheres que estão enfraquecidos e com fome de Deus. Que o sangue que brota da tua cruz possa se misturar com o sangue de homens e mulheres que estão com sede de Deus, com sede de fé, com fome de Deus. Teu sangue cura, Senhor.
Teu sangue cura. E eu estou colocando agora esse povo todo diante da tua cruz. Eu trouxe esse povo todo no teu Calvário, Senhor. E nenhum deles vai sair daqui igual. Porque o teu Calvário cura. Porque o teu Calvário é o lugar do sacrifício. É o lugar da redenção. Mas é a porta para a Páscoa. Mas é a porta para a vitória. Mas nunca será sem dor, Senhor. Eu coloco, Senhor, cada um desses homens e mulheres diante da tua cruz agora. Eu trouxe cada um deles diante da tua cruz. E agora eu te peço, eu te suplico, eu me coloco como um mediador. Eu me coloco agora pedindo por eles. Derrama o teu santo sangue. Eu me coloco agora em intercessão. Deixa Maria Santíssima, a mãe das dores, caminhar no nosso meio e tocar no sofrimento de tantas mulheres, de tantos homens. Que o teu sangue alcance agora os mais desesperados. Que o teu sangue visite agora as pessoas que estão nas prisões. Que o teu sangue visite agora os enfermos nos hospitais. Que agora visite os filhos com saudade dos pais, os pais com saudade dos filhos. Que alcance agora as pessoas mais enfermas no corpo e na alma. Sobe essa oração. Não tenha medo de rezar. Por trás da cruz tem o amor. E o que move a oração verdadeira é o amor. O que nos faz passar pela dor é o amor. Foi isso que fez com que a minha irmã quisesse passar pela dor, por amor à filha. Foi isso que fez Jesus passar por essa dor, por amor a você. Porque Ele te ama. Atrás da cruz tem amor. Por trás do sofrimento tem amor. Por trás da dor evitada, você está evitando o amor. Fugir da dor faz você fugir do amor. Fugir da cruz faz você correr do amor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, com a tua graça. E nós nos colocamos prostrados diante da tua cruz. Deixa o lamento. Deixa o canto. Deixa a força alcançar pessoas sofridas, maceradas, machucadas, decepcionadas, traídas, fracas na fé. Ergue os seus braços e sobre essa oração. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos. Faz silêncio. Sangue que jorra da cruz. Água que brota do lado do peito aberto de Jesus. Tem força de exorcizar, de curar, de alimentar. Se sinta agora alcançado por esse sangue, por essa água. Dentro desse santuário do Pai das Misericórdias. Se sinta abraçado e sustentado no seu Calvário. Sinta-se agora acolhido e acolhida. Ainda que todos te abandonem, Jesus não vai te abandonar. Ainda que todos virem o rosto, Jesus não vai se virar. Ainda que todos te abandonem, um vai permanecer. Jesus Cristo, aquele que passou por tudo isso,
por amor. Por amor. Se sinta amado. Se sinta alcançado agora. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Canta mais uma vez isso. Teu sangue cura, Senhor. Canta mais uma vez. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. A nossa oração continua quando agora nós nos colocamos em oração por toda a Igreja Universal. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.